Começa agora o programa Falando de Gente, Falando da Gente, com Maíra Soares. Rádio Cloud Coaching. Olá, caros ouvintes da Rádio Cloud Coaching. Aqui é a Maíra Soares com mais um episódio do programa Falando de Gente, Falando da Gente. O tema de hoje é Pensamento em Sintonia. Nós vamos explorar os segredos do pensamento e a sua conexão profunda entre aquilo que nós pensamos e quem nos tornamos. Preparem-se, hein? Porque vai ser um episódio de autodescoberta e transformação. Para isso, nós vamos começar a entender que o pensamento ele é uma semente. No aforismo, como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Desvendamos o poder integral do pensamento. Cada ato, espontâneo ou deliberado, é a floração de uma semente oculta na mente. E nós vamos descobrir como nós somos literalmente forjados pelos nossos pensamentos e como a gente pode plantar essa semente certa para colher uma vida repleta aí de alegria, mas principalmente de sucesso. Imagino que você já deve ter ouvido que nós somos os mestres do nosso próprio destino. Quando nós entendemos isso, as leis desse pensamento, a gente facilita para forjar o que de fato pode ser um obstáculo e superá-los, mas também construir uma jornada para que a gente crie o que pode ser o nosso paraíso pessoal. E para isso a gente precisa conhecer um pouco mais sobre nós. E para isso a gente vai entender o efeito do pensamento nas circunstâncias. Aqui é um jardim mental, que se ele estiver bem cultivado, ele vai florescer nas circunstâncias harmoniosas, enquanto aqueles pensamentos que nós vamos negligenciando ou por muitas vezes queremos engavetar, porque não queremos pensar sobre o pensamento, elas acabam resultando como ervas daninhas. E aí, quando a gente vai perceber, nós somos tomados por elas e por muitas vezes nós vamos vivendo uma vida cheia das adversidades porque a gente não consegue lidar com eles. E para isso, nós vamos entender um pouco mais do nosso mundo interior. Mas para isso, é importante saber quais são os nossos desafios e quais são as oportunidades que você tem vivido nesse momento. Os desafios, eles vêm para trazer esse momento de superação. Já as oportunidades é a transformação de uma nova versão de quem nós podemos ser. E para isso é importante que a gente entenda que esses desafios, eles não vêm só por uma questão de sofrimento, mas eles vêm por uma forma de crescimento nosso, que tudo no fim se transforma e a gente acaba evoluindo, mas o início de tudo, ele começa no nosso pensamento. E quanto mais enxergarmos de perspectiva positiva, fica mais fácil de entender uma jornada que a gente compreenda o que é os momentos de alegria, aprender com os nossos momentos de tristeza, mas viver de fato uma realidade e não uma distorção. E nisso, a mente e o corpo, eles têm uma relação fundamental. A gente até ouve, o corpo é o servo da mente. E isso é uma afirmação tão poderosa que nos leva à compreensão de que como os nossos pensamentos, eles moldam até a nossa saúde. Sejam pensamentos belos, alegres, ou até mesmo aqueles que impactam diretamente com o nosso bem-estar. E ao comando desses pensamentos, o corpo ele vai afundando rapidamente em doenças, quando eles são de aspectos negativos. Então, você já deve ter passado em algum momento, você estava com uma dor de cabeça muito leve, e de repente você fala, putz, estou morrendo de dor de cabeça. E você vai perceber que a intensidade da sua dor, ela vai ampliando, mas porque você já disse isso no seu pensamento e você foi co-criando esse momento. Um outro aspecto também que influencia bastante na realidade ali, na construção, que interfere no pensamento, é o medo e a ansiedade, que eles podem ser muito prejudiciais. Então, nesse caso o que exatamente faz com que você sinta medo? O que de fato é a sua ansiedade? Quais são esses gatilhos? Porque quanto mais você identificar, se tornar consciente
mais você vai entender por que o seu corpo está reagindo de determinada forma. A ansiedade, ela vai desmoralizando o corpo, ela vai deixando ele muito aberto e principalmente fica mais fácil de somatizar as doenças, porque nós não estamos vivendo no momento presente. Estamos vivendo a todo momento num momento futuro, que ele ainda nem foi criado. E enquanto a gente mantiver também pensamentos impuros, ou talvez que não sejam ali produtivos, né, para o momento que você está vivendo, a gente acaba destruindo um pouco o nosso sistema nervoso, porque estamos mandando muitos comandos que não é exatamente aquilo que nós esperamos. E para isso, eu trago e ressalto a importância da gente ter os nossos pensamentos puros e por muitas vezes pensar sobre os pensamentos. E aqui vem até uma frase, né? De um coração limpo vem uma vida limpa e um corpo limpo. Eu sei que é extremamente desafiador, mas essa conexão de pensamentos e saúde, ela tem que ser reforçada. Os pensamentos limpos, eles criam hábitos limpos. E mudar uma dieta não vai te ajudar, de certa forma, a mudar os seus pensamentos, mas ela traz uma consciência do que você pode fazer, porque toda a nossa realidade ela vai começar nesse mundo mental para depois passar para o mundo físico. Então não adianta ficar ali, né, comendo alface, imaginando que está comendo alguma coisa gostosa, se o seu pensamento não for pensar que o alface é algo que vai realmente te trazer saúde, que você quer estar comendo aquilo e não projetar como se estivesse comendo outra coisa. E agora muda até um pouquinho do foco para não só falar em relação ao nosso corpo, mas também com foco no nosso propósito. O nosso pensamento ele tem uma ligação muito profunda com aquilo que é a nossa razão de existir. E a gente precisa ter esse propósito porque muitos pensamentos podem ser originados dele. Com certeza, quando eles são derivados desse propósito, fica muito mais fácil da gente alcançar as realizações e ser mais assertivos no que precisamos realizar como ser humano. Até que esse pensamento esteja ligado de fato ao nosso propósito, a gente acaba não agindo de maneira inteligente. A gente só é impulsivo ou por muitas vezes passivo no processo e na rotina aí da vida. E para isso, a mensagem ela tem que ficar muito clara, né? O esforço sempre vai ser a chave para o sucesso, mas o esforço ele não precisa vir como sofrimento. O esforço ele está muito aqui mais voltado para o compromisso que você tem de realizar aquilo que você pensa, mas que esteja alinhado com o seu propósito, que vai ser a chave desse sucesso. Agora, as pessoas, elas acabam se tornando fracas, quando por muitas vezes elas acabam pensando demais e também não executando. O pensamento, ele vem para fortalecer uma tomada de decisão. E quando você tiver dúvida, pense cada vez mais até você ter uma certeza ou minimamente uma segurança para que você usufrua daquilo que você está criando, primeiro na sua realidade mental. Só duvidar de si não adianta só ficar no mundo também das ideias e dos pensamentos. É preciso ter ação. Caso contrário, provavelmente você vai sentir as frustrações aí na jornada da vida. E para chegar numa conclusão aí do quanto que o nosso pensamento ele tem que estar em sintonia, tudo aquilo que você alcança ou deixa de alcançar é resultado direto dos seus próprios pensamentos. Então, em qual sintonia você está ligada? Isso é uma coisa realmente interessante, trazer essa afirmação ou por muitas vezes até um próprio questionamento. As realizações, elas vão ser fruto dos pensamentos direcionados e eles são governados por você. Então, como que você tem realmente governado aí a sua mente? Dizem que os sonhadores são os salvadores do mundo. Eu tenho bastante essa crença, e você também tem? O que você tem sonhado? Qual que é a visão que você tem criado? Você tem idealizado alguma coisa para o seu mundo? Se não, essa é uma ótima oportunidade para você começar, hein? Afinal, os seus pensamentos vão gerar muitos frutos. Seja qual for o seu ambiente atual, permaneça, eleve os seus pensamentos, eleve a sua visão e também o seu ideal.
Assim, eu vou concluir o episódio de hoje. Imagino que eu tenha trazido bastante reflexões para vocês. E lembrem-se, hein? A qualidade dos seus pensamentos determina a qualidade da sua vida. Quero agradecer a participação de vocês e até a próxima. E se você quiser entrar em contato comigo, você pode acessar meu Instagram, @maisoares_oficial. Até mais! Encerrando por hoje o programa Falando de Gente, Falando da Gente, com Maíra Soares. Rádio Cloud Coaching. Se ligue, Falando de Gente, Falando da Gente, com Maíra Soares, sempre às segundas-feiras às 14 horas, com reprise na terça às 17 horas e na quarta às 9 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo Rádio Cloud Coaching, conduzindo você ao sucesso.